do Senhor já aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu vejo a glória do Senhor já aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória. Eu vejo a glória do Senhor já aqui. A tua mão, teu poder sobre mim. Os céus abertos, hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Levanta as mãos, vou receber. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor. Só igreja. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o teu poder, a tua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o teu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Glórias a Deus. Quem é soldado de Cristo aí? Levanta a mão. Aleluia! Como que tem que estar um soldado de Cristo? Marchando. Amém? E o nosso general, ele vai na frente, abrindo o caminho, quebrando as barreiras. Amém? Aleluia! O nosso general é? Aleluia! Senhor, marchando sim, teu exército poderoso é, tua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o cântico da vitória, glória a Deus, vencemos a batalha, toda arma contra nós perecerá. Teus passos.
Glórias a Deus. Agora chegou a hora da palavra, querido. Amém. Amém. Pastor Jean, é um motivo de muita alegria estar aqui, reunidos aqui com os irmãos nessa madrugada poderosa. Que igreja linda, igreja abençoada. A igreja, todo mundo é levita, né, pastor? Todos louvam ao Senhor. E eu tenho certeza, querido, quando vocês louvam ao Senhor, o céu se abre sobre este lugar, querido. Amém? Porque aonde há um adorador, há a presença de Deus. Amém, amados? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastor Edmar, ele é um pastor abençoado. Isso eu posso dizer. Eu não tenho uma oração como o nosso abençoado irmão, que eu pensei até que Marcos Feliciano estava aqui hoje. Luciano Subirá também. Palavra abençoada, hein, irmãos? Palavra poderosa. E eu tenho certeza que não será diferente para a tua vida, querido. Porque a palavra de Deus, ela é poderosa. Ela é como o pão que mata a nossa fome, como água que mata a nossa sede. Amém, amados? Glórias a Deus. Você pode dizer sim, eu estou abençoado. Eu poderia, não precisava nem pregar, pastor. Que palavra abençoada, né? Meus queridos, eu quero convidar vocês, abençoado, que igreja linda, jovens, irmãos, estou vendo aqui muitos rostinhos conhecidos, né? Nós estamos muito felizes, é uma honra, pastor. O senhor poderia ter convidado um outro pastor, mas o Senhor escolheu eu para estar aqui nessa noite. Então eu me sinto muito honrado aqui nessa noite. Quero convidar a amada igreja para que possamos fazermos a leitura da palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4, nós estaremos lendo a partir do verso 29. Quem achou, diga um amém. Diz assim a palavra. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura as tais que assim o adorem. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Ó Pai, a tua palavra foi lida, Senhor. A tua palavra é revelação do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Ó Deus, o Senhor conhece cada vida presente nesta noite, ó Pai, que vieram aqui, ó Pai, para exaltar e glorificar o teu nome, Senhor. Mas, ó Deus, o Senhor conhece cada coração aqui nesta noite, ó Pai. Ó Deus, se entrou alguém aqui triste, Senhor, com algo mal resolvido, Senhor, o Senhor tem poder para mudar a história desse irmão, dessa irmã nesta noite, ó Pai. Apresento a tua palavra, Senhor, que o Senhor traga a iluminação do teu trono de glória, Senhor, para as nossas vidas nessa noite. Usa o teu servo, ó Pai, com poder e autoridade, ó Pai, no nome de Jesus, através do teu Santo Espírito, ó Pai, que opera em nós, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, glórias a Deus. Amados, o nosso Deus, Ele é um Deus de estratégia. Ele tem um plano, Ele tem um propósito.
O texto diz, querido, que o Pai está procurando verdadeiros adoradores. Tem um louvor que diz assim: acha em mim um verdadeiro adorador com vestes de louvor, quero contemplar teu rosto, ó Pai. Amados, Deus não está buscando adoração. Ele já tem muita adoração no céu, pois lá os anjos, arcanjos, querubins, serafins adoram o seu nome o tempo todo. Mas, meus queridos, a Bíblia tem muito a dizer sobre adoração. A palavra que eu quero trazer nessa noite fala sobre o poder da adoração. Amém? E a Bíblia, amados, nos ensina, ela fala muito sobre adoração. O termo adorar, adoração, adoradores, aparece quase 200 vezes em toda a Bíblia. Há ainda centenas de outras passagens que descreve vários atos de adoração. Mas o texto que nós lemos, Jesus, ele apresenta que iniciaria um novo tempo, um novo modelo de adoração. Amém, amados? Glória a Deus. E isso aconteceu quando Jesus inicia uma conversa com uma mulher, amados. Irmãos, o nosso Deus, ele tem um plano, ele tem uma estratégia, ele tem um propósito, porque os planos do Senhor não é meu plano, o plano é do Senhor, o propósito não é meu, o propósito é do Senhor. E eu creio que nesta noite, querido, os planos do Senhor, eles irão se cumprir na tua vida, amém? Aleluia, glórias a Deus. Amados, em João capítulo 4 ali em diante, diz que Jesus ele foi em uma cidade chamada Sicar, uma região de Samaria, e o texto diz que os judeus, eles não tinham negócio com os samaritanos, eles não se relacionavam com os samaritanos, eles não falavam com eles. E quando nós olhamos para o fundo da história, irmãos, desde que o reino foi dividido, o reino do sul, o reino do norte, depois da morte de Salomão, aí ficou o seu filho Roboão, e por causa da idolatria, por causa do pecado, as mãos do Senhor pesou sobre aquele povo. Aí o reino foi dividido. Eu não vou falar toda a história aqui, mas, meus amados, assim também, o reino do norte, tinha um general que chamava Jeroboão, e ali ele ficou ali governando o reino do norte. Mas tudo que Deus falou, querido, que não era para eles fazerem, eles fizeram casamento misto, eles adoraram outros deuses. E quando nós olhamos para o reino do sul com Roboão, a Bíblia diz, quando nós olhamos lá em Daniel, fala que o próprio Senhor o entregou, o rei Jeoaquim, ele entregou nas mãos do rei Nabucodonosor, e nós já conhecemos, eles foram levados cativos para a Babilônia, e ficaram ali 70 anos na Babilônia. E nós podemos ver que já o reino do norte já era diferente, os medas e os persas, quando conquistaram ali, eles já tinham um modelo parecido com os romanos. Eles venciam uma batalha e ali eles colocavam ali um governo para governar aquele povo e começava a cobrar tributos. Então, meus amados, quando nós olhamos essa história, esse pano de fundo da história, irmãos, a gente passa a entender o que estava acontecendo, por que os samaritanos, eles não se relacionavam com os judeus. Depois que eles começaram a sair, logo no finalzinho dos finais dos anos 70, eles começam a sair, a gente vê com Esdra, já preparando ali o caminho para a saída do povo, a gente vê com Neemias. Quando a gente olha em Neemias, a partir do capítulo 8, a gente vê o povo já saindo através lá do rei Artaxerxes, através com Neemias, que o Senhor usou com uma mão forte. Amém, amados?
Então, queridos, diz o texto, amados, que o meu Jesus, ele não fica atrás das paredes, ele passa por cima das paredes. O meu Jesus, ele não fica atrás do muro, irmãos. Ele atravessa os muros, ele atravessa fronteiras, irmão. Nós servimos um Deus que quebrou regras, que quebrou preconceito, irmãos. E nesta noite, esse mesmo Jesus, ele está presente aqui, querido. E nesta noite, ele vai realizar uma grande obra na tua vida, querido. Eu não te conheço, mas Jesus te conhece no profundo. E ele fará uma grande obra na tua vida. Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Queridos, o que você tem feito com o seu tempo? Você tem servido ao Senhor com excelência? Você tem sido um verdadeiro adorador? O Salmo 100 diz: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Amados, eu nunca vi servo sem servir. O servo, ele tem que servir. Assim como nós servimos a Deus, a Bíblia diz, amados, que Jesus, ele também nos serve. Jesus, ele diz: meu Pai trabalha e eu também. Amém. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos sal e luz, querido. Você está aqui para fazer a diferença, para trazer o sabor para esse bairro, para a Vila Industrial. Nós somos luz do mundo, irmãos, né? Jesus, ele compartilhou isso conosco, irmãos. Porque quando nós olhamos lá no Velho Testamento, quando Jesus aparece ali para Moisés, quando Deus aparece no meio da sarça, e Moisés fala assim: olha, eu vou lá para o povo, quando eles me perguntarem que Deus é esse que eu sirvo, ele fala: diga para eles que eu sou, enviou a voz. Eu sou o que sou. Diga para ele que o meu nome é Eu Sou. E João, ele é um livro um pouquinho diferente dos outros evangelhos, de Mateus, Marcos, Lucas. Cada um está direcionado para um povo. Mas João, ele tem a linguagem universal. João, ele procura apresentar a divindade de Jesus. Quem ele é? Que Jesus é o Senhor. Jesus é Deus, querido. Amém? Quando nós olhamos lá em João 1, diz: no princípio era o verbo, né? E o verbo era Deus, e o verbo estava com Deus. Fala, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada seria feito. Amém, amados? Glórias a Deus. Aí João, ele usa a expressão, né? Ele usa a expressão eu sou. Ele usa 7 vezes, né? Mostrando a perfeição de Deus, né? E ele diz: eu sou a luz do mundo, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a videira verdadeira, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Mas ele compartilha com você, né? Vós sois a luz do mundo. Ele não compartilha com você: vós sois o bom pastor. Ele não compartilha com você: vós sois o caminho, a verdade e a vida. Ele não compartilha com você, né? Vós sois a porta das ovelhas. Mas ele compartilha com você: vós sois a luz do mundo. Amém? Glória a Deus. Mas há uma diferença: nós não temos luz própria, né? Mas nós refletimos a glória de Deus. Amém, amados? A gente olha o nosso satélite natural, a lua, ela não tem, né, luz própria. Quando você olha aquela lua linda, aquela noite, né, aquela lua iluminada, coisa linda, e você sabe que aquela luz ali, né, é o sol refletindo naquela luz. Amém? Glória a Deus. Então, querido, você reflete a luz do sol da justiça, querido. Amém? Aleluia. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, amados. Amados, em João capítulo 4, a partir do versículo 5, acompanha comigo aí, queridos. Diz assim: foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, que era, isso já era quase a hora sexta.
E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe, Jesus, dai-me de beber. Amados, eu imagino aquela cena. Jesus, ele manda os seus apóstolos ir comprar comida, e Jesus chega até aquela fonte, né, à beira daquela fonte, e ele senta ali ao lado. Jesus, ele estava ali aguardando uma pessoa para trazer uma grande transformação naquela vida. Eu imagino aquela cena, pastor. Jesus tão importante, sentado em um poço, esperando uma mulher. Querido, que nesta noite Jesus, ele venha trazer uma transformação para a tua vida, querido. Em nome de Jesus eu creio. Se há alguém aqui que tem orado pela sua filha, pelo seu filho, pelo seu esposo, em nome de Jesus, nesta noite, você verá a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus tão importante, irmãos, sentado em um poço, esperando uma mulher. Amado, Jesus, ele vai aonde tem uma pessoa. Ele não fica atrás das paredes, ele passa por cima. E aonde tem uma alma, ele vai. Porque uma alma vale mais do que o mundo. Você sabia que a maioria dos sermões, muitos sermões, né, nasceram em uma conversa com uma pessoa? A gente vê essa mulher, a mulher samaritana. A gente vê Nicodemos. Mas só que Nicodemos foi ter com Jesus de noite. Mas ali nasce o texto áureo da Bíblia, irmão, João 3,16, porque Deus, vamos falar junto, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amém? A gente olha, esse texto é muito rico, a gente só encontra no livro de João. Então João, ele tem 93%, né, de milagres, sinais, que já não tem nos outros livros. Mas ele é um livro que fala a linguagem de todos, porque Jesus quer que todos se arrependam, né? Até que ele venha. Amém, queridos? Glória a Deus. Aleluia, queridos. Então, queridos, repita comigo: um poço sentado no outro poço. Um poço sentado no outro poço. Quando aquela mulher veio chegando, ela viu dois poços, uma de uma água H2O que ela beberia e tornaria a ter sede de novo, mas estava ali a verdadeira água que sacia a nossa sede, amém? Aquela água, que aquele que beber daquela água, rios de águas vivas fluirão do seu ventre, amém? Por isso que a palavra diz que aquela mulher, ela se tornou uma grande evangelista, irmãos. Ela converteu uma cidade. Amém, amados? Versículo 10 diz assim: Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pediria e ele lhe daria água viva. Disse a mulher: Senhor, tu não tens como tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tens essa água? De repente, no começo dessa conversa, ela poderia ter pensado que Jesus seria como os outros. Mas ela encontrou uma água que mudou a história dela, que trouxe um novo tempo para a vida dela. E você nesta noite, querido, você que experimentou dessa água, a tua vida foi transformada, houve um novo tempo na tua vida, porque quem que experimenta desta água, rios de águas vivas fluirão do teu ventre. Aleluia, glórias a Deus. Ela diz assim: és tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, dele e os seus filhos, seu gado? E Jesus respondeu: qualquer que beber da água, tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, fará nele uma fonte de água, que jorra para a vida eterna. Olha para o teu irmão lá, diga para ele: irmão, você tem uma fonte dentro de você. Essa fonte, querido, ela tem que ser jorrada. Vida tem que ser alcançada, querido, aonde você estiver, Deus conta com você. Ali o seu pastor não está, ali no seu trabalho, na escola, na faculdade, Deus conta com você, querido. Você é boca de Deus, querido. Amém? Aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando Jesus diz, me dai de beber, Ele está pedindo a ela o que Ele é. Eu vou repetir. Quando Jesus diz, me dai-me de beber, Ele está repetindo para ela o que Ele é. Amém? Glória a Deus. Agora olha para o teu irmão ao lado. Olha para ele, repita com o pastor aqui. Quando Deus te der alguma coisa, Ele já tem o que está pedindo. Repita mais uma vez, fala para o seu irmão entender, querido. Quando Deus te pedir alguma coisa, Ele já tem o que está te pedindo. Lembra de Abraão? Quando Deus chega para Abraão, olha, Abraão, eu vou querer seu filho Isaque. Você tem que oferecer a ele em sacrifício. Quando Abraão chega lá, o cordeiro lá preparado. Amém? Glórias a Deus. Eu não sei o que Deus tem te pedido, querido, mas uma coisa eu tenho certeza, que Deus fará algo maravilhoso na tua vida. Você vai andar em lugares onde você nunca andou, você vai ver coisas que você não via antes, porque aquele que beber da fonte da água viva, ele verá, vai experimentar o sobrenatural de Deus na sua vida. Aleluia, glórias a Deus. A Bíblia diz, querido, a palavra de Deus diz, querido, em João, a partir do capítulo 4, versículo 15, diz assim, e disse a mulher, Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus, vai, chama o teu marido, e venha cá. E a mulher respondeu e disse, não tenho marido. Disse Jesus, disseste bem, não tenho marido, porque já tivesse 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Então ela tinha quantos maridos? 5 maridos. Ela tinha quantos maridos, irmãos? E ela estava no 6º, que não era dela. Mas apareceu o 7º homem da vida dela, que mudou a história dela, que foi Jesus. Amém, amados? Glórias a Deus. O Salmo 22 diz que Deus, Ele habita no meio dos louvores, Ele se faz presente aqui, querido. Aleluia. O Salmo 34 diz, louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vi o irmão falando aqui sobre Davi. Davi adorou a Deus diferente, adora a Deus diferente, irmãos. Nós temos total liberdade. Se você quer ajoelhar, se ajoelha. Se você quer levantar suas mãos, se você quer pular, você pule. É para o Senhor, dê o seu melhor, adore diferente, que você vai ver a glória de Deus na tua vida, amados. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Lembra de Maria? Maria, está lá em João capítulo 12, versículo 3. Diz assim, então Maria, tomando um arratel de unguento, de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus e enxugou os seus pés com o cabelo. E meus amados, naquele momento ali, queridos, a Bíblia diz que ela quebrou aquele frasco. Nós temos que adorar a Deus com nossos bens, irmãos. E ela derramou. Aquilo ali ela estava dizendo, eu não quero que sobre nada. Eu vou derramar o meu tudo para o Senhor, eu vou dar o meu melhor para o Senhor, amém? Nós não devemos fazer nada meia boca para o Senhor, não, irmãos. Temos que dar o nosso melhor. Se aquele ali é o seu melhor, glória a Deus. Aleluia, irmãos. Quando a gente vê, a palavra diz que os pastores estavam no campo. E a Bíblia diz que o anjo apareceu, olha, na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. E quando eles olharam, eles viram muitos anjos, miríades e miríades de anjos, louvando e exaltando o Senhor, dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. E a Bíblia diz que os reis magos, eles seguiram a estrela, e eles chegaram aos pés do Senhor, e eles louvaram o Senhor com seus bens. Eles levaram ali ouro, eles levaram mirra, eles levaram presentes para o Senhor, amém, amados? Glórias a Deus.
Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas, meus amados, adoração não tem que ser só nos momentos bons, mas também no momento de dificuldade, irmãos. A coisa está feia, querido, dá glória a Deus. Olha para o teu irmão lá e fala para ele: acabou o gás, irmão, dá glória a Deus. O carro furou o pneu, pastor, dá glória a Deus. Nosso irmão Lázaro, né, tem um louvor que diz assim: vou passando pela prova dando glória a Deus. E se encontra na glória, né, queridos? Irmão abençoado. Mas a coisa está feia, querido, dá glória a Deus. Imagina Jó, irmãos. Jó, a Bíblia diz que ele era um homem muito rico. Ele tinha muito gado, ele tinha muitos jumentos, eu não vou falar quantos, mas, queridos, ele tinha muitos funcionários trabalhando para ele, ele tinha 10 filhos. Mas a Bíblia diz que um certo dia, né, a coisa foi ficando feia para Jó. A gente já sabe a história, né? A gente não vai contar aqui uma pincelada um pouquinho, rapidinho, mas, meus amados, diz o texto que cada hora vinha um falando: Jó, os amonitas foram lá, mataram seus empregados, tudo a fio de espada, e roubaram seu gado, só eu fiquei para trazer as novas. E assim foi, cada hora chegava um, bem um não saía falando: Jó, só eu restei para dizer as novas. Mas de repente, diz o texto, amados, que foi o momento mais difícil para Jó, querido. A Bíblia diz: estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do teu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou as suas vestes e adorou a Jesus. E adorou ao Senhor. Ele raspou a sua cabeça, lançou em terra e adorou. E tem uma frase que ele falou e disse: nu nasci do ventre da minha mãe e nu retornarei. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, amados? E em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus coisa alguma, irmãos. O verdadeiro adorador, ele sabe lidar com a situação. A coisa está feia, mas existe ali um equilíbrio. E ele está ali: olha, Senhor, eu confio no Senhor. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor, Salmo 125, são como os montes de Sião, que não, mas, amém? De repente pode estar vindo um vento contrário, querido, mas em nome de Jesus, Deus está contigo, maior é o que está em nós, amém? Louvado seja o nome do Senhor, glórias a Deus. Lembra de Paulo e Silas? A Bíblia diz, irmãos, que eles foram para Macedônia, eles foram guiados pelo Espírito Santo. Paulo teve uma visão de uma pessoa falando com ele: olha, passe em Macedônia. E ele passou por várias cidades, mas o Espírito Santo foi o levando para outro destino, irmãos. E ele chega ali naquele lugar ali. Havia ali uma jovem que tinha um espírito de adivinho. E ali diz o texto, queridos, que essa jovem, ela dava muito lucro aos seus senhores. Mas todos os dias, quando Paulo e Silas saíam para orar, ela chegava e falava assim: ó, estes homens são servos do Deus Altíssimo. Eles pregam aqui, eles vieram para trazer a salvação. E isso fez ela por muitos dias. Ela ia seguir a Paulo e clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Aí Paulo chegou um certo dia e falou: peraí, essa menina está perturbando demais. Amado, se fosse nos dias de hoje, olha essa irmã, olha, isso é de Deus, olha como a irmã é usada. Mas Paulo e Silas, eles perceberam. E Paulo: eu já sei porque Deus me trouxe nesse lugar. E a Bíblia diz que ele colocou a mão sobre aquela jovem, e aquela jovem foi liberta, porque ela era escrava 2 vezes, querido. Primeiro que ela era escrava daqueles senhores que lucravam com ela,
e ela era escrava de Satanás. Mas a palavra de Deus diz: pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Mas o texto diz, querido, que perto da meia-noite houve um grande terremoto naquele lugar. Paulo e Silas louvavam e adoravam o Senhor. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam, cantavam hinos a Deus, e os outros presos ouviam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces dos cárceres se moveram, e logo se abriram todas as portas, e eles foram livres. Amém, queridos? A gente fazendo esse culto aí à madrugada, né, pastor? Diz que meia-noite é a hora do cão. Mas como é hora? E nem relógio ele tem. Mas à meia-noite, querido, aconteceu grandes milagres à meia-noite. À meia-noite, a Bíblia fala que Sansão arrancou o portão de Gaza. À meia-noite, né, o anjo passou e levou os primogênitos no Egito. À meia-noite, querido, nasceu aquele que veio para esmagar a cabeça da serpente. Amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher, querido, ela disse aquela mulher ao Senhor: vejo que és profetas. Senhor, agora me tira uma dúvida. Os nossos pais adoraram aqui no monte, vocês falam que é em Jerusalém que é o lugar para adorar. Aí Jesus, ele diz assim, disse Jesus: mulher, crê-me que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem de judeus. Jesus estava falando uma realidade para aquela mulher: a salvação vem dos judeus. Mas Jesus, ele diz mais uma coisa: mas a hora vem, e agora Jesus está falando, já chegou, e já está acontecendo, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura os tais que assim o adorem. Amém, amados? Porque, queridos, não é no natural que nós adoramos a Deus, irmãos. É uma linha acima, irmãos. É no espiritual. Mas houve um período da minha vida, pastor. Eu tinha uma pizzaria. E eu fazia parte do Ministério Louvor. Eu vim da igreja batista tradicional. Mas o Senhor, ele foi me moldando, querido. Eu estava ali, eu gostava de ler livros, largava lá num seminário minha identidade, trazia, né, e ficava ali estudando esses livros. Mas com o tempo eu vi que eu ainda não era um adorador. E um certo dia eu não abri aos domingos, um certo dia eu abri no domingo. Aí deu aquele movimento. E os próprios irmãos falaram: abre domingo, dia das mães, vai ser muito bom. Eu abri aquele domingo, pastor. E foi bom. Aí você imagina assim: ó, domingo é bom. Eu vou passar a abrir os domingos. E a brasa, irmãos, fora do braseiro, ela vai se esfriando, queridos, até se apagar. Então, meus queridos, isso aconteceu comigo. Aí ninguém me procurou. Hoje eu não faria isso, não. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque a igreja não procurou, tem nada a ver. O problema está em você, querido. Então, o que aconteceu, queridos? Mas é bom receber o carinho da igreja, os irmãos indo ali, orando com a gente, né? Às vezes a gente está meio cego no caminho. E vem um irmão, segura a nossa mão e traz para o caminho. Não é assim? Nós devemos orar por aqueles que estão mais fracos. Mas, meus irmãos, eu só fui me afastando. Aí um domingo sim, um domingo não. Depois, só uma vez por mês depois. Foi um períodozinho, há uns 30 anos atrás, tá, querido? Agora não. Mas um certo dia, eu me lembro, Fernandinho trouxe, eu acho que é Michael Smith, teve num automóvel clube. E ali, ele é americano, e ele
trouxe uma palavra justamente nesse texto que eu estou pregando hoje. E ele tinha um tradutor, ele falou assim, deixa eu falar em português. Ele começou falando ali naquele sotaque americano, e começou falando, olha, Deus está à procura de verdadeiros adoradores, querido. Não é no natural que nós adoramos a Deus, é no espiritual, é uma linha em cima. Nós precisamos descer do trono, irmãos. Quem tem que estar no trono é o Senhor. Amém? Cara, meus olhos foram desvendados na hora, as lágrimas veio na hora. E eu, caramba, esse tempo todo eu não era adorador. Porque, amados, às vezes a gente usa até a palavra de Deus e fala lá, ó, em Mateus, olha, eu sou o verdadeiro adorador. Lá em Mateus 6,33 diz, mas buscai primeiro o reino de Deus, sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas das vezes, queridos, só de falácia, mas não de atitude. Porque adorar a Deus não é no natural, é uma linha acima, é quando você entende, quando você determina em você, eu sou um adorador. Quando você fala para você, Senhor, quando você fala com o Senhor e fala para você, eu sou um adorador, é quando você acorda determinado, Senhor, quando eu vou para o trabalho, eu já vou entrando orando, Senhor, tudo aqui pertence a Ti, Senhor, tudo é Teu, Senhor, Senhor que governa a minha vida. Quando você entende que é Deus que governa a tua vida, olha para o lado, diga para ele, deixa Deus governar a tua vida, meu irmão, deixa Deus governar a tua vida, irmãos. Davi, ele entendia muito. Davi, ele fala, olha, Senhor, tudo isso aí não é nada, Senhor, eu não tenho outro bem além de Ti, Tu és meu bem maior. Por isso que ele é conhecido como homem segundo o coração de Deus. Amém? Ei, som. Porque um homem, ele quer ser Deus, um homem quer estar no controle da sua própria vida. O homem, ele quer ser Deus, irmãos. Porque até os deuses são criação da mente humana. Os ídolos são as imagens dos deuses criados pelo homem. Quando nós olhamos para o passado, então o passado é um cemitério dos deuses. Cadê os deuses do antigo Egito? Cadê os deuses da antiga Grécia? Cadê os deuses? Até o próprio Senhor diz o quê? Não há outro Deus além de mim, só existe um Deus. O homem, ele quer ser Deus. E um dos processos da salvação é o homem deixar de ser Deus, irmãos. Porque quando nós olhamos lá para o Éden, Deus chega para Adão e fala o quê? Adão e Eva, olha, vejam quantas árvores boas, essa aqui é a árvore da vida. Quanto mais vocês comerem dessa árvore, vocês terão mais saúde e vida. Vamos fazer uma conjectura aqui, vamos imaginar. Eu vi aquele camarada fazendo lá na igreja, lá de Eldorado. É Highlander, né? Highlander. Ele fez assim, ó, Deus fez assim, ó. Adão, ó, daqui para lá você não passa não. Mas a Bíblia diz, irmãos, vamos imaginar aquela cena. Eva foi se aproximando da árvore, Adão do lado, tá, meninas? Adão do lado. Claro que ele estava perto, pastor. Se aproximou daquela árvore. Ela olhou, olha que fruto bonito. Será por que Deus proibiu comer desse fruto? A Bíblia diz assim, o diabo, Satanás, ele usa uma boca, a boca da serpente. E ele fala assim, olha, e ela fala, será por que Deus proibiu de comer esse fruto? E ele fala assim, conversa fiada, que nada. Quem comer desse fruto se tornará como Deus, conhecedor da ciência do bem e do mal. Eva, então vou comer. Eu quero ser igual a Deus.
Eu quero ser igual a Deus. Desde então, a luz que brilhava desapareceu, sentiram-se nu e tentaram se cobrir com folhas. Seus olhos foram descobertos. Um dos processos da salvação, querido, é você deixar de ser Deus. Lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 diz, de sorte, o irmão Paulo ele fala para todos nós, não foi só para a igreja lá não, todos nós ele diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo em forma de Deus, não usurpou ser igual a Deus, ou não quis ser igual a Deus, mas antes aniquilou de si mesmo, ou esvaziou de si mesmo, tomando forma de servo, semelhante aos homens, e em forma de servo, ele foi levado até a morte, né? Morte de cruz, aí Deus exalta, pelo qual ele recebeu um nome, que está acima de todos os nomes, que todo joelho se dobrará, toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então o processo da salvação, um dos processos é deixar de ser Deus. Então o que Jesus fez? E mesmo em forma de Deus, ele não quis ser igual a Deus, ele esvaziou de si mesmo. Então o processo da salvação é o homem deixar de ser Deus, tomar a forma de servo e abraçar a cruz. Amém, amados? Glória a Deus. Eu gostaria que vocês ficassem de pé nessa noite. Gostaria de estar orando pela tua vida, querido. Não sei se eu extrapolei o horário aí. Está tranquilo? Aleluia. Vou chamar minha esposa aqui na frente. Chamar os pastores. Vem, pastores. Vamos levantar as nossas mãos sobre essas vidas aqui nesse lugar. Aleluia. Ó Deus, em nome do teu Filho amado Jesus, Senhor, ó Deus, eu profetizo sobre essas vidas, Senhor. Ó Deus, eu não sei, ó Deus, eu coloco as minhas mãos sobre elas, mas eu creio pela fé, que as mãos do Senhor, Deus, estão sobre as minhas mãos, Senhor. Ó Deus, que o Senhor venha trazer um novo tempo para cada um aqui, Senhor. Ó Deus, se entrou alguém aqui por essa porta, Senhor, e ó Deus, tem ouvido, ó Pai, essas palavras, estas mensagens transformadoras, Senhor. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, venha fazer uma grande obra na vida deste irmão, desta irmã, Senhor. Se há alguém aqui enfermo, em nome de Jesus, vai sair daqui curado em nome de Jesus, porque nós cremos que o nosso Deus não mudou, o Senhor continua, ó Deus, sendo o mesmo, o Senhor continua, ó Pai, libertando, restaurando lares, Senhor, e eu creio que nesta noite, ó Pai, o Senhor está aqui restaurando lares aqui neste lugar, Senhor. Ó Deus, quem sabe há alguém aqui que já bateu por tantas portas, Senhor, e essas portas estavam fechadas, Senhor, e eu creio que nesta noite, ó Pai, o Senhor está abrindo portas aqui neste lugar. Quem sabe alguém que está desempregado, Senhor, nós cremos, ó Pai, que o Senhor é um Deus que abre portas, Senhor, que o Senhor venha abrir, ó Pai, as portas, ó Pai, sobre esta vida aqui nesta noite, ó Pai, que haja, ó Pai, transformação para esse filho, para essa filha, Senhor, que haja, ó Pai, libertação para esse pai que vive nas drogas, que vive nos vícios, Senhor. Ó Deus, a tua palavra diz que quando nós clamamos o teu nome, ó Pai, o céu se abre, Senhor, sobre nossas vidas, ó Pai, e a oração de um justo, ela tem muitos seus efeitos, ó Pai. Eu creio que nesta noite, ó Pai, esta vida, Senhor, ela está saindo daqui com uma certeza, ó Pai, que o Senhor ouviu o seu clamor, Pai, e ela estará aqui testemunhando, Senhor, daquilo que o Senhor fez na sua casa, e ela terá o prazer de dizer: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Aleluia, ó Deus. Ó Deus, seja com essa igreja, Senhor, o pastor Jean, Senhor, ó Deus, este homem de Deus, ó Deus, que tem sido usado, ó Pai,
como uma fonte de bênção aqui neste lugar, Senhor. Esta igreja, ó Pai, que tem sido um farol aqui neste bairro, ó Pai, que vidas venham ser alcançadas, Senhor, através destes irmãos, que cada irmão, aonde que ele chegar, que a Tua glória, que a Tua luz venha refletir, Senhor, através das suas vidas, Senhor. Eu te louvo, eu te exalto, em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Ele. Aleluia, glórias a Deus, amém, obrigado. Obrigado, pastor Admar, obrigado, ministério, Deus abençoe.